Ó, isso aqui é quanto eu ganhei hoje, R$ 11.427, ganhei 21 mil ontem, esse mês ganhei 714. É nessa hora que tu pensa, mais um 71 para querer me vender a fórmula mágica. Cara, se o cara tá ganhando 714 mil por mês, por que ele vai me vender essa história aí por R$ 1.000? Isso é surreal? É, mas é totalmente real e eu não vou ganhar dinheiro nenhum te vendendo esse curso. Caso você queira aprender a fazer o que eu faço, clica aí, procura na tela um botão escrito Saiba Mais, algum botão para que você vá no meu link, assiste lá o vídeo, se você achar interessante, compre o meu curso. Se você não gostar do curso, pede reembolso dentro de 7 dias. Pode pedir seu dinheiro de volta que eu te devolvo na hora, então você não tem risco nenhum. Mas é R$ 1 só por semana, porque você pode parcelar em 12 vezes. Tamo junto, espero que eu te ajude nesse momento de pandemia. Redação Sport TV, recebendo Milton Leite e Irlan Simões. Vamos trazer o Martim Fernandes de volta também para falar conosco de um jogo que ganhou contornos ainda mais, né? Ganhou contornos inesperados. Flamengo e São Paulo já era um confronto grande pela Copa do Brasil, mas agora, né, vai marcar. Primeiro, tem um lado que eu defendi aqui ontem, muita gente ficou dizendo que não, que lei do mercado, que não sei o quê, mas assim, pelo lado competitivo, é no mínimo estranho que um treinador vai fazer contra o mesmo time um confronto pela outra fase da Copa do Brasil, né? Copa do Brasil é um torneio eliminatório. Se você enfrentou um cara, você vai enfrentar ele de novo, né? Mas o Rogério Ceni enfrentou o São Paulo pelo Fortaleza e agora enfrenta o São Paulo pelo Flamengo. Martim chamou? Imagina se tivesse sido outro resultado de São Paulo e Fortaleza. Seria, se o rival do Flamengo fosse outro. Exatamente. O Rogério Ceni enfrentaria o Fortaleza, seu ex-clube, né? E se isso não é imposição do poder econômico, eu não sei mais o que é. Bom, vamos começar pelos campinhos, porque depois temos temos outros temas aí. O campinho do Rogério Ceni, acho que vai ser um primeiro indício, né, de como ele avalia o trabalho do Domi, que mudanças ele pretende fazer, mas também é o que ele pode botar em campo. Então, esse campinho que a gente imaginou aí é o que o Rogério conseguiria escalar diante dos vários desfalques que tem por convocação de seleção, né? E também por lesões. Aliás, de lesões de jogadores que voltaram machucados das convocações anteriores para suas seleções, como é o caso do Rodrigo Caio. O Arrascaeta está listado aí como provável, né? Ainda é um Flamengo com Arrascaeta, com Gerson, com Gabigol, com Bruno Henrique, né? Do meio para frente ali, mostrando poder de fogo. E o São Paulo é esse mesmo? Martim, alguma dúvida para o Fernando Diniz? Eu acho que caiu o Martim, hein? Porque senão ele está pensando muito para me responder. Vamos refazer. Vamos refazer. Falei, nossa, que pergunta difícil que eu fiz, Milton. Só queria saber se o time era esse mesmo. Ô, Barreto, sem dúvida que esse é dos confrontos daí de quartas de final, o grande confronto, né? Porque pela história, pela tradição, pela situação dos times, né? Essa presença do Rogério Ceni dá ainda um pouquinho mais de molho aí para esse confronto. E é interessante, né? O Rogério ele pode ou quebrar a escrita e eliminar o São Paulo, ou pode ser eliminado pela segunda vez pelo São Paulo numa competição, né? Acho que é um... E da parte dele, né, Barreto? Eu acho muito corajoso até, digamos assim, o fato dele ficar no banco já nesse jogo, né? Assumir o time. Porque é comum, né, o técnico chegar num dia e não querer dirigir imediatamente. Não, deixa para o final de semana, ou deixa para a próxima partida e tal. E aí vai lá para o camarote, fica vendo lá de cima e tal. E não é o caso do Rogério. Ele deve ter dado um treino ontem, se tanto, e já vai ter pela frente o São Paulo no grande clássico, aí, digamos assim, até porque a gente vem de um São Paulo e Flamengo recente, né, em que o São Paulo goleou o Flamengo no Rio de Janeiro. Então, também é um fator a mais para a gente ver como vão se portar aí os dois times. Um São Paulo que, nesse momento, me parece um pouco mais confiante, né, em relação ao confronto lá do 4-1. E um Flamengo que a gente vai tentar adivinhar como vai jogar, com todos os desfalques, com as ausências, e um técnico estreando, né, na beirada do campo. Então, acho que tem tudo para ser assim, talvez não seja um jogaço do ponto de vista técnico, mas tem tudo para ser um confronto muito interessante, né? E os dois jogos que o São Paulo vai fazer contra o Flamengo vai fazer contra o São Paulo nesse momento. Aí a gente começar a sentir pela primeira vez como é que o Rogério Ceni vai se portar agora como técnico de uma potência. Porque eu acho que o grande desafio do Rogério nesta ida para o Flamengo, além de tudo que a gente já falou no programa de hoje, é também a gente saber se ele está maduro o suficiente para dirigir um time como o Flamengo.
E não é só o fato de o Flamengo ser um time muito bom tecnicamente, com muitas opções de jogadores, mas é o fato de o Flamengo ser um time onde a pressão é muito violenta, né? Interna da torcida, enfim, de todo mundo. Então, até que ponto esses 3 anos de Fortaleza e 2 passagens não bem sucedidas por São Paulo e por Cruzeiro deram ao Rogério bagagem, ou como eles gostam de dizer no futebol, casca, né? Para suportar pressões que certamente ele vai suportar no Flamengo, principalmente quando os resultados não vierem, né? Então, acho que esse é o grande momento de a gente saber se o Rogério já é um cara preparado ou não. E até que ponto a gente vai saber se o Fernando Diniz, do outro lado, consegue acabar com a irregularidade do São Paulo, né? Que foi nas Copas, nos campeonatos eliminatórios, com mata-mata, né? Que caiu de fora de todos, e tem sido outro no Campeonato Brasileiro. A gente falou aqui a semana passada, em aproveitamento, o São Paulo é o melhor time do campeonato ainda, né? Mas embora tenha jogos atrasados para disputar. Então, acho que é um momento muito interessante para a gente perceber, né, a situação de carreira tanto do Diniz como do Rogério Ceni. Martim, tem algo de muito grave na escalação do São Paulo, que quando eu te perguntei se era aquela mesmo, você caiu ou não tem nada a ver uma coisa com a outra? Tem um problema de áudio aqui. A quem interessa calar essa voz, né? Quando o Martim ia falar da escalação do São Paulo, foi censurado, caiu. Não, a única mudança em relação ao time que ganhou do Flamengo por 4-1 no Maracanã é a ausência do Tietê na lateral direita. O Tietê